Oi pessoal, para o nosso passo a passo de hoje, preparei mais uma peça usando aquela técnica que a gente usou recentemente aqui no canal de fazer uma necessaire dupla e transformei nessa linda bolsinha aqui. E eu trouxe várias peças com essa técnica só para mostrar para vocês que tem uma infinidade de peças que a gente pode produzir utilizando o mesmo jeitinho de costurar ali, então eu espero que isso inspire vocês a produzir peças diferentes dessas e a criar muito mais. Então hoje a gente vai fazer essa bolsinha, então ela fica aqui com os dois compartimentos com zíper e esse bolso aqui no meio da peça. Ela vai funcionar para criança também, é só você fazer a alça um pouquinho menor. E ela ficou com um tamanho bacana, tanto para ser uma bolsinha assim de dia a dia, pra gente levar o celular e a carteira, tanto para as crianças. Então eu espero que vocês gostem do nosso passo a passo de hoje. Essa estampa linda que eu tô usando aqui é da nossa parceira Fabricarte. Aqui a gente tem cupom de desconto lá no site deles, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês e também vai aparecer na tela. Agora bora pro nosso passo a passo. Bom, gente, para nossa peça de hoje eu vou deixar o molde disponível aqui na descrição do vídeo, mas lembrando que essa mesma técnica você pode empregar para fazer bolsas de qualquer tamanho, então aqui a gente não vai trabalhar com caixinha de leite, com nada, vai ser uma peça achatadinha, então você pode trabalhar do tamanho que você preferir. Aqui eu fiz esse molde porque eu acho que fica um tamanho médio para bolsa e fica bacaninha de carregar, mas você pode deixar ele maior ou menor, como você preferir. Então a gente vai precisar cortar no nosso molde 4 vezes no tecido principal com a manta e 4 vezes no tecido de forro. E eu também cortei aqui uma alcinha, que vai ser onde eu vou encaixar essas minhas meia argolas aqui. E eu cortei essa tira com 8 centímetros de largura por 15 de comprimento. E eu vou tirar dela aqui 2 alcinhas para prender essas meia argolas. Então a gente também vai precisar de algumas ferragens para essa bolsa. Então aqui eu vou usar essas duas, um regulador para alça e 2 mosquetões para alça. Aqui a alça que eu tô usando é a de 20 milímetros, então por isso que eu peguei as ferragens que eram compatíveis com ela. Mas você pode fazer a sua alça do tamanho que você preferir, daí você vai adequar conforme o tamanho da alça. E eu também vou precisar de zíper aqui pra nossa peça. Bom, gente, a primeira coisa que eu fiz foi ir lá na minha máquina e fechar aquela minha alcinha e dividir ela em duas, porque vai ser uma pra cada argolinha aqui, como eu tinha comentado. E aí o que eu vou fazer é passar o tecido aqui por dentro da minha argola. E aí eu vou passar uma costurinha aqui pra fixar. Foi o que eu já fiz aqui. Aí depois de fazer isso, a gente vai pegar aqui uma das partes da nossa bolsa. E eu vou contar uns 2 dedinhos aqui, ó, da borda da minha bolsa e vou posicionar a minha alça. E aí eu passo uma costurinha aqui só pra fixar. Bom, gente, aqui então eu fixei as 2 alcinhas e eu coloquei ela em lados opostos. Então, em uma eu coloquei no lado direito e no outro no lado esquerdo. Aí ele vai ficar desse jeito, e essa daqui vai ser a frente e as costas da nossa bolsa. Então, na hora que eu for colocar o zíper, eu vou colocar o zíper aqui e eu vou juntar essa parte que tem a alcinha com uma parte que não tem a alcinha. Então aqui eu vou fazer minha costura como eu faço de qualquer necessaire. Então a gente vai fixar o nosso zíper aqui no meio dessas 2 partes, e aí a outra que tem a alcinha também vai com a parte que está sem a alcinha, tá? Eu vou costurar aqui o zíper nessas 2 partes primeiro. Ah, gente, lembrando que aqui no canal já tem um vídeo ensinando a fazer os acabamentos bem perfeitinhos para esse modelinho de necessaire. Então, como o vídeo de hoje eu vou passar um pouquinho mais rápido, eu vou deixar aqui no comentário fixado o vídeo de apoio para você poder se guiar por lá. A gente vai costurar as 2 necessaires só até esse ponto aqui. A gente vai fixar o zíper e aí a gente para depois poder juntar as 2. Agora eu tô aqui com as 2 partes idênticas pra gente fazer a montagem. E aí a primeira coisa que a gente vai ter que olhar vai ser a posição onde estão as nossas alcinhas aqui. Então você vai
deixar ela fechadinha assim, e aí você vai posicionar a sua bolsa do jeito que você quer que fique. Eu quero que fique desse jeitinho aqui, ó. Então eu tô com uma alcinha aqui por dentro da minha peça e a outra alcinha tá por fora. Então, o que eu vou ter que juntar vai ser o meio dessas duas partes. Então eu vou juntar isso aqui com isso aqui, tá? Então são essas duas partes aqui que eu vou juntar. E aí aqui eu já fiz a minha marcação e eu marquei 3 centímetros desses 3 lados aqui. E eu marquei uma altura aqui no meio de 11 centímetros. Então, do mesmo jeito que a gente fez nas outras peças, a gente vai fazer nessa. Então, se você quiser que fique completamente fechado, você vai costurar como se fosse um retângulo. E se você quiser que fique o bolso aqui no meio, a gente vai costurar em formato de U. Gente, aqui eu fui lá e coloquei os cursores na minha peça, aqui também. E se você quiser colocar um botão de pressão que não vai pegar o tecido de forro, de repente para poder fechar esse bolso aqui do meio, você pode colocar nessa hora também, antes de fechar a peça. E agora, a lógica pra gente começar a fechar a nossa peça é a mesma que a gente já tinha utilizado antes. A gente vai isolar uma das partes, então você vai dobrar tudo isso aqui pra dentro, deixar bem mocado aqui dentro da peça. E aí a gente vai juntar primeiro o direito com o direito de uma das partes. Aí você vai lá, prende aqui a toda volta, fecha a parte externa e parte do forro. Aí depois que a gente desvirar esse pedaço, a gente vai repetir o mesmo processo do outro lado. Então é um processo bem simples, é do mesmo jeitinho que a gente fez as outras peças, a diferença é que agora tem o zíper aqui no meio do caminho. Gente, aqui na hora de deixar a abertura do forro, lembra de deixar uma abertura meio que generosa, porque a peça tá bem volumosa por dentro e pra gente não forçar muito essa abertura, porque se for muito pequenininho não vai conseguir desvirar a peça depois. Eu nem vou desvirar muito essa parte aqui que já tá pronta, porque assim fica até mais fácil da gente conseguir fechar essa outra. Então, ó, pra fechar a segunda parte, a gente vai isolar essa parte que já tá costurada aqui dentro. Eu gosto de ir empurrando ela aqui pra dentro e colocando os grampinhos na beirada pra prender. Eu acho que assim já resolve, mas se você quiser prender aqui por dentro com fita ou com alfinete, também vai dar certo de você fazer. E aí eu vou encontrar aqui então direito com direito dessa parte que ainda tá aberta, direito com direito do forro, também passa a costura toda a volta e desvira. Prontinho, gente, ajeitei aqui no entorno e agora a gente pode levar a nossa peça pro ferro pra ela ficar bem bonitinha. E aqui eu também vou fechar o meu forro com uma costura na máquina, como a gente sempre faz. E aí eu vou partir pra fazer a minha alça. Aqui eu vou usar 1,40 m da alça pronta, tá? E vou montar a alcinha aqui rapidinho. Pra fazer a nossa alça bem rapidinho, eu vou pegar aqui, ó, o meu quadro, que tem o regulador. Eu vou passar um pouquinho da minha alça aqui por cima do regulador e por dentro. E aí eu vou dar uma dobradinha na alça aqui por trás, ó. Eu dobro essa pontinha e encontro ela aqui do outro lado. E aí aqui eu vou passar uma costurinha. Ou se você preferir, dá pra prender com rebite aqui também, nem precisa costurar. Com essa parte aqui, ó, do regulador presa, eu vou pegar um dos meus mosquetões e eu vou colocar ele aqui na minha alça. Passei. E o mosquetão, ele vai ficar solto aqui na alça. E agora, essa ponta, a outra ponta aqui da alça, eu vou passar por dentro aqui do regulador, novamente. Então, a gente passa aqui por cima dessa parte que já tá costurada.
e passa por cima de novo. E agora, essa pontinha aqui que sobrou, a gente vai colocar no outro mosquetão e também passar uma costura, ou prender com rebite. E tá pronta a nossa alça regulável. Bom, gente, esse é o resultado final da nossa peça. É só acrescentar aqui a sua alça, que fica tudo certinho. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, que toda semana tem um passo a passo novo pra vocês. E também deixa aqui um comentário, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Tchau e até a próxima!